Olá, meus queridos alunos! Estamos de volta para dar continuidade às nossas aulas de revisão para a sua segunda fase em Direito e Processo do Trabalho da OAB. Lembrando que o dia da sua vitória está chegando, o dia da sua vitória está muito perto e nós vamos colaborar para isso. Falta só um pequeno detalhe. Vamos finalizar hoje a nossa revisão com relação às últimas 3 peças: consignação em pagamento, inquérito judicial para apuração de falta grave e exceção de pré-executividade. Com isso, você fecha o leque que você precisa levar para o dia da sua prova. Com isso, você está totalmente preparado para a sua aprovação. Ação de consignação em pagamento. Ação de consignação em pagamento, em regra, ela é utilizada pelo empregador. Olha só, dentro das nossas revisões, é a primeira petição inicial que nós vamos analisar, que o empregador vai ser o requerente. Porém, pode ser que a ação de consignação em pagamento também seja ajuizada pelo empregado, mas o índice disso acontecer é muito menor do que com relação ao empregador requerente. Douglas, e por quê? Quando que vai ser utilizada a ação de consignação em pagamento? A ação de consignação em pagamento, ela pode ser utilizada em 3 situações. Ela pode ser utilizada quando o empregador não encontra o empregado para fazer o pagamento das verbas rescisórias. Ela pode ser utilizada quando o empregado se recusa a receber as verbas rescisórias. E ela ainda pode ser utilizada quando o empregador não sabe para quem ele deve pagar as verbas rescisórias, como, por exemplo, no caso da morte do empregado, em que fiquem os seus sucessores e o empregador tenha dúvida para quem fazer esse pagamento. Lembrando que a finalidade da ação de consignação em pagamento para o empregador nada mais é do que obter a quitação do contrato de trabalho. Ele justamente deposita em juízo as verbas rescisórias justamente para ter o quê? A quitação do contrato de trabalho. Um detalhe muito importante a respeito de consignação em pagamento é que o empregador ele pode consignar tanto dinheiro, valor, quanto ele pode consignar coisas. Inclusive, quando essa peça foi exigida pela FGV, ela requereu do examinando, ela requereu do aluno que ele consignasse tanto as verbas rescisórias quanto a CTPS e um celular que havia sido deixado para trás, deixado na empresa pelo empregado. Douglas, mas onde que está o fundamento legal da ação de consignação em pagamento? Eu procurei na minha CLT e não consegui encontrar. Realmente você não vai achar na CLT. O fundamento legal para a ação de consignação em pagamento está apenas no CPC, entre os artigos 539 a 549 do CPC. A ação de consignação em pagamento, ela está fundamentada no CPC, apenas no CPC, entre os artigos 539 e 549 do CPC. Como das outras vezes, agora nós vamos analisar um caso prático, um problema que pode ser o problema do seu domingo, pode ser o problema da sua prova. Lembrando que todas essas ações, todos esses problemas práticos, eles são inéditos, foram criados por mim e nós vamos passar a analisar, a gente traz informações, as principais informações e na sequência nós vamos confeccionar juntos a ação de consignação em pagamento. Ação de consignação em pagamento. Olha só, vamos lá para o problema prático. João Pedro Penques foi contratado pela empresa Galego de Ouro Limitada para trabalhar na função de soldador, no dia 20 de nove de 2013. Durante o contrato de trabalho, João não gozava de suas férias, haja vista que a empresa sempre alegava que necessitava do seu serviço de forma ininterrupta. O 13º salário do empregado sempre foi pago em dia. No dia 12 de 4 de 2017, o contrato de trabalho de João Pedro foi rescindido sem justa causa, sendo que foi designado dia 14 de 4 de 2017 para que fosse realizada a homologação da rescisão, bem como o pagamento de todas as verbas rescisórias, inclusive aquelas verbas trabalhistas que não foram quitadas durante o contrato. João não compareceu ao Ministério do Trabalho e Emprego no dia da rescisão. A empresa tentou de forma infrutífera contato via telefone, e-mail e via postal com o ex-empregado. Contratado como advogado da empresa, faça uso da medida judicial cabível para salvaguardar os interesses de seu cliente quanto à quitação do extinto contrato de trabalho. Olha só, vamos contextualizar isso aqui para vocês.
O empregado foi contratar, trabalhou num certo período, o exercício é claro no sentido de que ele nunca gozou das suas férias, porém sempre recebeu o 13º em dia. Após a rescisão do contrato, foi designada uma determinada data para que ele fizesse a homologação, para que fosse realizada a homologação do seu contrato de trabalho, bem como o pagamento das verbas rescisórias. Ocorre que o empregado não compareceu à homologação. E a empresa, mesmo assim, tentou por diversos meios e diversas vezes contato com o mesmo, o que foi infrutífero. Razão pela qual ela lhe contrata, para você tomar a medida judicial cabível para extinguir esse contrato de trabalho. E como que eu consigo extinguir esse contrato de trabalho? Só tem uma forma. Eu só consigo extinguir o contrato de trabalho através da quitação das verbas rescisórias. Então eu preciso do quê aqui? De uma reclamação trabalhista? Não! Até mesmo porque no caso você está advogando para a empresa. Você vai precisar do quê? Você precisa ajuizar uma ação de consignação em pagamento, consignando as verbas rescisórias e trabalhistas devidas para alcançar o quê? A quitação do contrato de trabalho. Então agora, pessoal, nós vamos iniciar a confecção da nossa peça prático-profissional. Eu sempre começo a minha peça prático-profissional endereçando. E no caso do endereçamento da ação de consignação em pagamento, eu uso a mesma regra de competência que eu uso para a reclamação trabalhista. Na reclamação trabalhista, a reclamação deve ser ajuizada perante o juiz do local da prestação do serviço. Aqui na consignação em pagamento é a mesma coisa. Eu preciso endereçar, eu preciso ajuizar a minha ação de consignação em pagamento perante o juiz do local da prestação do serviço. Lembrando que ela vai ser endereçada para o juiz da vara do trabalho. Então como é que fica meu endereçamento? Excelentíssimo senhor doutor, juiz do trabalho da vara do trabalho de... Douglas, por que você deixou as lacunas? Porque o exercício não me deu informação suficiente para que eu preenchesse as lacunas. Então eu deixo as lacunas. Lembrando que eu não posso criar nem inventar dados, hein, pessoal? Trata-se de uma ação? Trata-se de uma ação. Nesse caso, eu preciso qualificar as partes, porque é a primeira vez que as partes estão sendo apresentadas ao Poder Judiciário. Douglas, e como que eu faço a qualificação? Eu preciso colocar RG, CPF, nacionalidade, Estado Civil, CNPJ? Não precisa de nada disso. Basta você dizer que a qualificação e o endereço estão completos. Como que eu faço isso? Galego de Ouro Limitada, qualificação e endereço completos. Douglas, mas se eu tivesse algum dado, se o problema tivesse trazido algum dado para mim, era simples, pessoal. Bastava eu incluir o dado e qualificação e endereço completos. Galego de Ouro Limitada, pessoa jurídica de direito privado, ou Galego de Ouro Limitada, CNPJ XXX, qualificação e endereço completos. Próximo passo é indicar a presença de um advogado, já que no dia 28 você é o advogado, não se esqueça disso. Por ser o advogado com procuração em anexo, com o escritório profissional no endereço completo. Veja bem, é a primeira vez que você está se apresentando para o Poder Judiciário, é a primeira vez que o seu advogado está falando nos autos, então ele precisa indicar o seu escritório, o endereço do seu escritório. Com fulcro nos artigos 539 a 549 do CPC, essa é a fundamentação legal da sua peça prático-profissional. Artigos 539 a 549 do CPC, combinados com os artigos, com o artigo 319 do CPC. Douglas, por que você usou o 319 do CPC? Porque trata-se de uma petição inicial. E os requisitos da petição inicial, eles estão dispostos no artigo 319 do CPC. Toda vez que eu faço uma petição inicial, eu preciso fazer uso do 319. Lembrando que esses artigos do CPC, eles são aplicáveis aqui no processo do trabalho de forma subsidiária e supletiva. E quando eu falo da aplicação subsidiária e supletiva dos artigos do CPC aqui no processo do trabalho, eu preciso fazer a remissão para os artigos 769 da CLT, artigo 15 do CPC e artigo 1º da Instrução Normativa número 39 do TST. Fechando a linha de raciocínio, vamos ver como é que ficou? Com fulcro nos artigos 539 a 549 do CPC, combinados com o artigo 319 do CPC, aplicáveis ao processo do trabalho de forma subsidiária e supletiva, por força do artigo 769 da CLT,
combinado com o artigo 15 do CPC e artigo 1º da Instrução Normativa número 39 do TST. Pelo rito especial, lembrando que essa ação é uma ação de rito especial, ela não está dentro daquele rol de ação com rito ordinário, rito sumário ou rito sumaríssimo. Rito especial, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência ajuizar. Olha o verbo aqui, ó, ajuizar. Ajuizar o quê? Ação de consignação em pagamento. Eu quero esse nome numa linha separada, centralizado, destacado, para logo que o examinador bater o olho na tua prova e falou, puta, esse filho da puta acertou a peça. Em face de quem? Em face do empregado. Olha só como inverte o polo aqui. Você estava tão acostumado a trabalhar na reclamação trabalhista com empregado ajuizando a ação em face do empregador. Aqui na ação de consignação e pagamento, ó, o empregador está ajuizando a ação em face do empregado. Ajuizar a ação de consignação e pagamento em face de João Pedro Penques, qualificação e endereço completos, pelas razões de fato e direito a seguir expostas. Essa é a primeira parte da nossa peça prático-profissional. Pessoal, o segundo passo da minha peça prático-profissional, eu tenho que falar dos fatos. Lembrando que os fatos são opcionais, os fatos não são pontuados, porém são os fatos que dão uma coerência e coesão para a sua peça prático-profissional. E aqui eu quero que você seja bem sucinto com relação aos fatos. Dos fatos, o consignatário, lembrando, o nome das partes aqui é consignante e consignatário, consignante e consignatário. Você tinha lá na reclamação trabalhista o reclamante e reclamado, você tinha nos embargos o embargante e embargado, você tinha no agravo o agravante e agravado, você tinha nos recursos recorrente e recorrido, que agora na consignação e pagamento você tem o consignante e o consignatário. O consignatário foi contratado pela consignante em 20 de nove de 2013 para exercer a função de soldador. Seu contrato foi extinto sem justa causa em 12 de 4 de 2017 e sua homologação foi agendada para o dia 14 de 4 de 2017. Entretanto, o consignatário deixou de comparecer. Dos fatos, eu fiz apenas um pequeno resumo daquilo que já tinha sido tratado no problema. O nosso próximo passo da ação de consignação e pagamento já é o tópico da nossa tese. Lembrando, pessoal, que aqui nessas ações de rito especial, a tese vai ser justamente o fundamento da ação. Eu tenho ação de consignação e pagamento, que a minha tese é justamente o quê? A consignação em pagamento. Eu tenho ação de inquérito judicial para apuração de falta grave, que a minha tese é justamente o quê? O inquérito judicial para apuração de falta grave. Aqui, nessas ações, eu costumo ter apenas uma tese, Por isso que eu acho que é difícil dela ser cobrada na sua prova de domingo, mas vamos lá. E a nossa tese aqui é das verbas rescisórias. Eu poderia chamar da quitação? Poderia chamar da consignação em pagamento? Poderia, sem problema nenhum. Lembrando que o nome que você dá para a sua tese é o que menos importa. O que vale é o que está lá dentro. O que vale é o conteúdo. Das verbas rescisórias. Lembrando que para cada tese eu uso um tópico, para cada tópico 3 parágrafos dos fatos, do direito, do pedido. Olha só como é que ficou. Conforme narrado anteriormente, o consignatário não compareceu na homologação de sua rescisão contratual. Do direito, a consignante, nestes casos, pode requerer, de acordo com o artigo 539 do CPC, a consignação dos valores e guias com efeito de quitação. Olha só como é que foi o meu pedido. Deste modo, considerando a dispensa sem justa causa, requer a consignação dos seguintes valores. E aqui um grande detalhe para vocês. Quando essa ação foi exigida pela FGV, o gabarito da prova exigiu que o aluno consignasse em juízo as verbas rescisórias com o seu cálculo de proporcionalidade. O que é isso, Douglas? Eu preciso fazer cálculo de valor de pedido? Não! Falei para vocês desde o começo do curso que você não precisa calcular o valor do pedido. Porém, se o exercício lhe der a data da admissão e a data da demissão do empregado, bem como você tiver que requerer o pagamento das verbas rescisórias, essas verbas rescisórias deverão ser calculadas na sua proporcionalidade. O que é isso, Douglas? Eu tenho que calcular a quantidade de dias de saldo salário, eu tenho que calcular a quantidade de dias de aviso prévio indenizado, eu tenho que calcular a quantidade de proporcionalidade do 13º e proporcionalidade das férias, que o empregado vai ter direito a
receber. Cálculo de proporcionalidade, que a gente usa aquela nossa regrinha. Com relação ao saldo de salário, o valor dos dias de saldo de salário vai ser justamente os dias que ele trabalhou no último mês do contrato de trabalho. O aviso prévio proporcional, eu preciso aplicar a Lei 12.506 de 2011, a lei que trata da proporcionalidade do aviso prévio. Para cada ano completo trabalhado na empresa, o empregado tem direito a mais 3 dias de aviso prévio. Lembrando que ele já sai de no mínimo 30 dias. Exemplo, se ele trabalhou 2 anos completos, ele tem direito a mais 6 dias de aviso prévio. Ele já tem 30 previsto pela lei, ou seja, ele terá no total 36 dias de aviso prévio indenizado. Lembrando que esse prazo do aviso prévio indenizado deve ser calculado no contrato de trabalho do empregado, deve ser projetado no contrato de trabalho do empregado. E aí sim, com essa data final, eu faço o cálculo do 13º proporcional e das férias proporcionais. Lembrando que o 13º eu tenho que calcular ele por ano, enquanto que as férias eu calculo por período aquisitivo. Só entra no cálculo da proporcionalidade aquele mês em que o empregado trabalhou mais do que 14 dias. Então vamos lá, pessoal. Desse modo, considerando a dispensa sem justa causa, requer a consignação dos seguintes valores. São justamente as verbas decisórias. Aviso prévio proporcional de 39 dias, saldo de salário de 12 dias, 13º proporcional de 5/12, referente ao ano de 2017. Por que eu calculei só o do ano de 2017? Porque os outros anos já foram devidamente quitados conforme o problema nos informou. Férias em dobro dos períodos 2013 e 2014, 2014 e 2015, acrescidas de 1/3. Férias simples do período 2015 e 2016, acrescidas de 1/3. Férias proporcionais de 8/12 do período 2016 e 2017, acrescidas de 1/3. A entrega das guias para saque do FGTS e percepção do seguro-desemprego, bem como indenização compensatória do FIGETS, indenização compensatória do FGTS. Para a gente finalizar a nossa peça prático-profissional, eu tenho que fazer os pedidos, eu tenho que elaborar os pedidos. E aqui, pessoal, os pedidos, eles destoam um pouquinho daquilo que você está acostumado na reclamação trabalhista, na contestação e nas demais ações de rito especial. Diante do exposto, requer sejam julgados totalmente procedentes os pedidos para o fim de: letra A, deferir o depósito das verbas decisórias no prazo de 5 dias. Olha só, quando eu ajuizo a ação, eu não posso ajuizar e já fazer o depósito imediatamente, não. Eu ajuizo a ação de consignação e pagamento, demonstro para o juiz o que eu tenho que depositar e requeiro a ele que seja deferido a realização do depósito. Ele deferindo, na prática é assim que acontece, ele deferindo, eu tenho até o prazo de 5 dias para efetuar o depósito. Então, o meu primeiro pedido é deferir o depósito das verbas decisórias no prazo de 5 dias, nos termos do artigo 542, inciso 1 do CPC, e, se for o caso, a entrega das guias para percepção do seguro-desemprego e levantamento do FGTS, que é justamente o caso dos autos. Letra B, eu peço a notificação do consignatário para comparecer em audiência e levantar o depósito com efeito de quitação, ou ainda para oferecer a sua defesa. Porque se o consignatário comparece em audiência e simplesmente levanta o depósito, deu quitação ao contrato. Agora, ele pode, se ele não concordar com o valor das verbas depositadas, ele ainda pode apresentar a sua defesa. Então, eu peço a notificação do consignatário para comparecer em audiência e levantar o depósito com efeito de quitação ou oferecer resposta, sob pena de revelia e declaração da extinção da obrigação, nos termos do artigo 542, inciso 2 do CPC. Eu protesto pela produção de todas as provas, a produção de todos os meios de provas em direito admitidas, em especial a prova documental. E a letra D. Caso o valor não seja levantado em audiência, requer, por fim, a procedência do pedido com a declaração da extinção da obrigação. Ou seja, se por um acaso o empregado não comparece à audiência, o consignatário não comparece à audiência, eu requeiro que o juiz supra a ausência do empregado e acabe dando quitação ao contrato de trabalho em razão do depósito já realizado. E para finalizar nossa peça prático-profissional,
eu preciso inserir o valor da causa, já que se trata de uma reclamação, não, já que se trata de uma ação de rito especial, uma petição inicial, ela sempre tem que ter valor da causa. Dá-se a causa o valor de R cifrão, 3 pontinhos, entre parênteses, valor por extenso, já que eu não tenho o valor nominal da causa. Nestes termos, pede deferimento, local e data, advogado OAB. Lembrando que você não pode assinar a peça, muito menos colocar seu número da sorte na carteira da OAB. Não se esqueça disso. Vamos pro break, daqui a pouquinho a gente volta com mais uma ação para vocês, com mais uma peça, para que possamos finalizar a nossa revisão.